Meus irmãos, a paz do Senhor, pela misericórdia do Senhor, mais uma vez nós estamos aqui para mais uma leitura diária. Nessa oportunidade, nós estaremos substituindo o irmão Anderson. Esta semana foi o professor Lorival que fez a pré-aula. Para os irmãos que ainda não tiveram a oportunidade de estarem assistindo a pré-aula, que os irmãos possam estar indo no canal da igreja e estarem assistindo. Uma pré-aula muito edificadora, eu tenho certeza que Deus vai falar com você. E também é um subsídio, né? É uma ajuda a mais para os professores, também para os alunos, para chegarem na escola bíblica inteirados do assunto que estaremos aprendendo. Nós estamos no segundo trimestre, iniciamos mais um trimestre pela misericórdia do Senhor. Finalizamos o primeiro trimestre. O comentarista era o pastor João Claros, pastor em Campos Belos. E nesse trimestre o comentarista é o professor Lorival, auxiliar ali na nossa sede, obreiro da Seara do Senhor, ali na nossa sede. Que Deus tenha abençoado, né? Tenha agraciado, já escreveu um livro, o segundo está a caminho, né? Está no forno. Acredito que esse ano ainda já vai sair, né? Eu tenho o primeiro aqui e vamos comprar o outro também, com certeza, né? Deus continue abençoando o professor Lorival, né? Que é o comentarista do segundo trimestre desta lição, das nossas revistas, melhor dizendo, da Escola Bíblica. Graças a Deus, porque Deus, pela sua infinita misericórdia, nos concedeu comentaristas próprios, homens de Deus que nós conhecemos. Glória a Deus pela nossa revista da Escola Bíblica Dominical, né, meus irmãos? Neste trimestre nós estaremos estudando sobre o legado dos patriarcas para a igreja do século 21. Os patriarcas deixaram muitos exemplos, né, de fé, né? Vamos ver ali no livro de Hebreus, né, dos heróis da fé, galeria dos heróis da fé, vai estar ali muito dos patriarcas. E nós vamos ver que nós temos muito a aprender com estes servos de Deus. E esta lição, como eu disse, o segundo trimestre, né, comentado pelo professor Lorival, que Deus possa continuar abençoando a vida do nosso professor, né, e comentarista, e aqui continua dizendo: o Espírito Santo e a renovação da igreja através do exemplo da vida dos patriarcas, o Espírito Santo, que é o nosso consolador. Aqui está a nossa capa, né? Temos aqui uma capa ilustrativa, temos aqui um altar que era muito usado no Antigo Testamento para oferecer sacrifício. Na leitura diária de quinta-feira, a irmã Juliane vai estar falando, né, um pouco sobre a oferta de Abel e Caim. E aqui tem, né, um senhor com as mãos levantadas, adorando a Deus. Aqui atrás nós temos aqui o aviso, né, da segunda UKADENAC, né? União das Crianças e Adolescentes da Assembleia de Deus. Temos aqui essa foto que ficou muito boa mesmo. Deus abençoe nossos irmãos da mídia que conseguiram captar essa foto, uma criança cheia do poder de Deus. E aqui ele não fez isso só para tirar foto, não. Aqui verdadeiramente é o poder de Deus. E nós somos gratos por isso. Amém? Vamos lá para a nossa leitura diária. Leitura diária de quarta-feira está no livro do Gênesis, capítulo 4, o versículo é o de número 2. Vamos para a Bíblia Sagrada. Livro do Gênesis, capítulo 4, versículo 2. Nós somos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós, né, meus irmãos? E Ele tem nos abençoado e vai continuar nos abençoando. Capítulo 4 de Gênesis, versículo 2 diz assim: E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelha, e Caim foi lavrador da terra. Nós vimos aqui na Bíblia Sagrada, a Bíblia nos dizendo no versículo 2: E teve mais a seu irmão. Todas as vezes que a Bíblia nos traz esta pontuação, ela está dando continuidade do versículo anterior, que lá vai dizer, né? E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse: Alcancei do Senhor um varão. Então, logo após este relato aqui, que
ela se alegra que ela alcançou do Senhor um varão, continua dizendo, e teve mais a seu irmão, ou seja, subsequente, né, meses depois, ou anos, né, a Bíblia não relata, teve seu irmão Abel. E aqui fala que Abel foi pastor de ovelhas. E vai falar que Caim foi lavrador. Ambas as profissões aqui são profissões honrosas, né? Eu não quero aqui entrar no mérito a respeito do sacrifício, porque a irmã Juliane, na leitura de quinta-feira, que vai estar falando, mas tanto de pastor quanto de lavrador são opções, são profissões honrosas. O ser humano que é corruptível, né? Nós sabemos que o ser humano não é a profissão em si, é o ser humano que é corruptível. É o ser humano que às vezes tende para o mal. O coração do homem é enganoso. Então, nós vimos aqui falando que ele foi pastor de ovelha. Pastor de ovelha. A palavra pastor aqui é. Eu estava aqui dando uma olhada, falando aquele que apacenta, aquele que orienta. Eu já disse aqui em algumas leituras diárias passadas que a palavra pastor tem a mesma raiz na palavra pai, de natureza que pastorear, o mesmo que paternalizar. Então, quando traz para nós, não quer dizer a profissão de pastor é melhor do que a de lavrador, não. Aqui só está nos trazendo um registro histórico. E nós sabemos que é nós, enquanto seres humanos, que devemos buscar a estar mais perto de Deus, independentemente da profissão em que nós estivermos, sendo nós servos do Senhor, nós não podemos nos esquecer desta verdade, que nós somos servos do Senhor. Na profissão que você estiver, aonde você estiver, no seu trabalho, qualquer que seja a profissão, você deve se lembrar que você é um servo do Senhor, uma serva de Deus. E você tem que lembrar que você tem que dar um bom testemunho, porque você carrega o nome de cristão e as pessoas esperam que eu e você sejamos diferentes da sociedade atual que nós estamos vivendo, que é uma sociedade má, que é uma sociedade pervertida, que é uma sociedade corrompida. Nós, enquanto cristãos, nós não podemos deixar esta corrupção vir tomar conta de nós. Que Deus, na tua infinita misericórdia, me guarde na minha profissão e guarde a cada um dos irmãos. Nós estaremos aprendendo ao longo destas lições a respeito desses homens de Deus, patriarcas, e através do Espírito Santo, nós vamos entender como nós podemos pegar as experiências boas e más que eles tiveram e aplicar nas nossas vidas. Aquelas que foram más, você fala, olha, se ele passou por este caminho e não foi bem sucedido, então eu vou passar por outro caminho. É bem mais fácil a gente aprender com os erros dos outros, né? Do que ter que passar por aquilo. Então que nós tenhamos isso em mente. Todas as profissões são boas, por assim dizer. Nós que temos que entender que aonde nós estivermos, nós temos que dar um bom testemunho e não podemos deixar-nos ser corrompido. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus a cada um dos irmãos. Fiquemos com esta palavra nesta leitura diária de quarta-feira. Deus abençoe o nosso pastor presidente, Deus abençoe os vices-pastores presidentes, toda a diretoria da nossa escola bíblica. Deus abençoe a todos os irmãos, que o Senhor continue guardando. Aos meus irmãos que fazem a leitura diária, que fazem a pré-aula, que Deus possa estar guardando. Fiquem com Deus e a paz do Senhor, que se nosso bom Deus nos permitir, semana que vem nós estaremos aqui novamente para mais uma leitura diária. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor.